Saúdo a todos com a paz do Senhor. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agradeço a Deus pela honrosa oportunidade e o honroso convite a mim feito nesta oportunidade. Agradeço o irmão Divaldo pelo contato, pastor Amadeu pela liberdade. Deus abençoe, pastor. É um prazer estar junto com os irmãos nesta noite, os cantores e todos os demais irmãos, a direção, toda a direção das crianças. Estou muito feliz em poder compartilhar com a palavra do Senhor com todos vocês nessa noite. Eu quero convidá-los a convidarmos a ler o tema que está na carta aos Hebreus, capítulo 5. Quero ler os versículos 8 e 9. Crianças, eu estive meio correndo muito esses dias e não deu para eu preparar uma dinâmica com alguns personagens enfeitados ou alguma coisa mais ou menos. Eu trouxe algumas imagenzinhas aqui no slide para vocês verem, para a gente entender um pouco melhor o assunto que quero compartilhar com todos vocês. E eu sei que esta palavra vai alcançar também a nossa vida, porque a história da salvação, todas as vezes que eu conto essa história, eu me emociono, porque a história da salvação, ela é a mais linda de todas as histórias. Amém, crianças? Quantas crianças acham a história da salvação linda? Quem? Então dê glória a Deus. Amém. Então nós vamos meditar no tema de vocês. Crianças, anunciai a Cristo. Ele é o único Salvador. Escuta, quem é de vocês que já pregou? Quem é que prega anunciando a Cristo? Quem é? Ah, o irmão ali, ó. Quem mais? Tem mais alguém? Não? Eita, rapaz. Então hoje nós vamos trabalhar com essa palavra para despertar vocês a pregar Jesus. Quem quer pregar Jesus? Quem quer ficar pregador? Aí, muito bem, já valeu. Não está pregando ainda, mas tem vontade de pregar, né? As crianças são sinceras. E hoje vim aqui para compartilhar com vocês desta palavra e fazer de vocês pregadores, porque eu já estou ficando velho, já virei vovô. Vocês acreditam ou não? Acredita? Ah, o Miguel acredita, o Miguel sabe. Os outros não acreditam não, mas tá bom. Irmãos, nós vamos lá então para o nosso tema. Quero ler os versículos 8 e o 9, que faz parte do contexto. A versão que estou utilizando diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Crianças, a palavra obediência ou obedecer ocorre duas vezes no texto que li. No versículo 8 disse que Jesus, ainda que era filho de Deus, ou seja, era uma das pessoas da Trindade, ele aprendeu a obediência. Quem é aqui que já nasceu obediente? Quem é? Ah, tem pouca gente. Porque olha, obediência é coisa que a gente aprende, viu gente? E Jesus aprendeu a obediência. Parabéns por quem já nasceu obediente, porque os outros não tivemos sorte. Nós outros não tivemos sorte. E Jesus aprendeu a obediência. E no versículo 9, que é o versículo tema de vocês, diz que ele é a fonte da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então escute, crianças. Jesus obedeceu ao Pai, aprendeu a obediência a seus pais físicos também. E agora ele salva aqueles que lhe obedecem. Então a obediência é um princípio
que não pode ser desprezado. Na salvação temos um princípio, o princípio é o da obediência a Deus. Amém, irmãos? Eu quero pregar para as crianças, mas os adultos também precisam entender, né? E eu vou trabalhar aqui rapidão, que eu não quero demorar muito para não cansar as nossas crianças muito, né? Vou cansá-las só um pouco, mas preciso que vocês também entendam. Bom, nós vamos procurar responder duas perguntas. A primeira, por que Jesus é o único Salvador? Já temos uma resposta, porque Ele é Filho de Deus. Segunda pergunta, e o que é que aconteceu para Ele se tornar o único? Morreu na cruz, muito bem. Esse é o desfecho final da história. Eu quero contar rapidinho aqui um esboço dessa história. Porque Cristo é o único Salvador e o que foi que aconteceu para que Ele se tornasse o único Salvador. Bom, então nós vamos adiante aí para a gente entender. Crianças, primeira coisa que aconteceu depois que Deus colocou Adão e Eva no Éden, deu a eles o mandamento, eles poderiam comer de todas as árvores do jardim livremente. Mas existia uma árvore que eles não poderiam comer frutos dela. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Eu disse que Jesus aprendeu o quê? Crianças, Jesus aprendeu o quê? Obediência. E Ele salva quem? Obedece a Ele. Pois então, Adão e Eva desobedeceu ao mandamento de Deus. E aí aconteceu o que na teologia é chamada de queda humana, ou queda da humanidade. Então, a queda da humanidade aconteceu desta forma: eles desobedeceram a Deus, quebrando o mandamento. A comunicação entre Deus e os homens, isto é, Adão e Eva, acontecia da seguinte forma: olha, Deus vinha para o homem ia para Deus, e assim eles tinham uma comunhão. Assim Deus e o homem se comunicavam. Deus vinha ao homem no jardim, e o homem saía lá de detrás das árvores do jardim e vinha ter com Deus. Assim eles se comunicavam, estavam juntos, desfrutando da comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso. Mas isto foi por um tempo apenas. A comunicação entre Deus e o homem e a queda humana aconteceu desta forma: um dia Deus foi ao jardim, depois que o casal havia desobedecido o mandamento. Deus chegou no jardim e o homem não pôde encontrar Deus, porque quebrou a comunicação entre Deus e o homem. A comunhão foi queimada, queimou a comunhão entre Deus e o homem, ficou interrompida, não foi possível mais se comunicar. Então Deus entrou no jardim e se pôs a chamar. Ele disse: Adão, e Adão ficou caladinho. Aí ele chamou de novo: Adão, Adão, onde você está? E Adão disse: Senhor, eu fiquei com medo e estou escondido. Aí Deus disse: eu já sei por que você escondeu. Você comeu do fruto que eu mandei você não comer, não foi, Adão? Aí disse: Senhor, fui eu não, foi a mulher que tu me deste. Na verdade, Eva foi quem comeu primeiro do fruto. Depois ela veio e entregou para Adão, e ele comeu também. Mas, a partir desse momento, a comunhão entre Deus e os seres humanos estava interrompida. É bom lembrar aqui que toda vez que a gente fala Adão, nesse aspecto aqui,
bíblico, teológico, a palavra Adão, ela está no original hebraico, Adão. A palavra Adão no hebraico não é apenas um nome próprio, mas designa a espécie humana. Então o nome Adão, no hebraico, significa homem, humanidade. Entenderam? Logo, Adão é o representante legal, como alguém que tinha em suas mãos uma procuração para toda a humanidade. Se ele acertasse a obediência, todos nós nos beneficiaríamos com isso, mas como ele desobedeceu, todos nós herdamos o prejuízo que Adão causou por causa de sua desobediência. A partir daí, os seres humanos tiveram que passar pela misericórdia de Deus. Já não podiam mais ficar no jardim, porque correriam um risco. Qual era o risco que os seres humanos, habitando no jardim, correriam se Deus não houvesse expulsado eles do jardim? É que, se eles permanecessem no jardim, certamente voltariam a comer da árvore da vida, que estava livre para eles comer qualquer hora antes da queda. Então, se eles voltassem e comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado. Aí não teria mais chances de salvação. Então, crianças, preste atenção. Isso aqui vale para 0 a 100 anos, o que vou dizer agora. Muitas vezes a gente pensa que foi castigo de Deus a expulsão do Éden. Deus castigou o homem e expulsou o homem do Éden porque o homem desobedeceu. Mas, estudando e procurando entender os segredos do amor divino, conheci que essa é a misericórdia, a graça que vocês cantaram. Graça, 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 abundante graça de Deus. Porque se Deus tivesse deixado eles permanecer no jardim, certamente eles teriam voltado a comer da árvore do conhecimento, ou seja, da árvore da vida, e viveriam eternamente em pecado. Logo, a expulsão do Éden foi uma chance de Deus para que o homem, vivendo fora do Éden, viesse a morrer, porém, nesse intervalo do nascimento até a morte, ele tivesse uma chance de se redimir. Porque no mesmo dia que Deus os expulsou do Éden, Deus deu-lhes uma promessa dizendo: da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente, e daí veio a nossa vitória. Então Deus, muito bondosamente, fez isso, vestiu o casal com peles de animais. Estão vendo que agora eles estão vestidos? Vestiu eles porque agora eles estariam saindo do Éden. Eles iriam encarar o campo e agora já não poderiam ir nu para o campo. Então Deus deu a eles veste de peles e libertou eles do jardim. Pode irem. Mas do lado de fora do Éden, depois da expulsão, aí veio o problema da interrupção da comunhão. E agora a comunicação entre Deus e o homem depois da queda ficou interrompida. Depois da queda, a comunhão entre Deus e o homem foi interrompida, não tinha mais como se comunicar, porque o pecado, o profeta Isaías disse que o pecado, os vossos pecados, disse o profeta, faz divisão entre vós e o vosso Deus, e esconde o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado, como uma nuvem negra, acobertou os seres humanos, separando-os de Deus. E agora, não é que Deus não possa ver, mas é que o pecado fez com que Deus tivesse repugnância dos seres humanos, que Deus não quisesse mais olhar para os seres humanos. Logo, o pecado então se tornou algo que afastou Deus do homem e automaticamente afastou o homem de Deus. O Deus foi para um lado, o homem foi para outro, e agora o pecado entre Deus e o homem ficou sendo
o grande obstáculo para toda a humanidade. Aí surgiu a necessidade de um Salvador. O casal, ao saírem do Éden, cabeça baixa, essa pelo menos na foto aí, né? Consegui uma foto dele saindo do jardim. Não sei qual foi o fotógrafo que tirou, né? Cabeça baixa, tristes, aborrecidos, pensativos, mas atrás de si, se você observar lá no fundo da imagem, tem o querubim na porta do Éden e a espada inflamada que não permitiu os seres humanos entrar de volta no Éden. Então a porta do Éden foi fechada. Logo, o paraíso, onde o homem foi criado para habitar, agora ele estava proibido de entrar. Não poderia outra vez voltar ao paraíso, e então, assim surgiu-lhe a necessidade de um Salvador, porque o pecado entre Deus e o homem fazia com que o homem ficasse longe de Deus, porém com saudade dele. O homem tendo necessidade de Deus, aí veio surgir a religião, o instinto religioso surgiu aí. A necessidade da religião se deu exatamente porque o homem queria voltar para Deus. O homem queria fazer de tudo para voltar para Deus. Porém, todas as tentativas que os seres humanos tentavam fazer, era quebrada, dava um circuito lá e quebrava. Não conseguia outra vez conectar a Deus, partindo daqui para lá. E Deus olhou para a terra, viu que na terra não tinha nenhum justo e resolveu acabar com o mundo. Disse: vou destruir o mundo inteiro com água. Vou dar 120 anos de prazo. E Deus então datou os 120 anos. E decorrido talvez uns 20 anos, ele deu outra olhadinha para a terra. Não é que agora encontrou um. Quem era ele? Noé. Opa, não é que você acertou? Falou junto comigo. Noé. Deus olhou para a terra e viu Noé que havia se convertido e disse: Noé, faça para ti uma arca e para a tua família, porque eu vou acabar com o mundo com água. Então Noé começou a construir a arca. Decorrido outros 100 anos, chegou o dia, o prazo dos 120 anos que Deus havia dado, e Deus disse: agora entra para a arca, porque eu já vou mandar água. E então assim veio o dilúvio sobre a terra. Veio o dilúvio e os seres humanos sucumbiram, pereceram todos. Vou dar uma pausa aí e vamos voltar na outra ponta da história aqui. O pecado então impossibilitou os seres humanos de voltar para Deus, de modo tal que Deus olhou para a terra e não encontrou nenhum justo. Nenhum justo. Aí os seres humanos tentaram uma outra forma. Ofuscaram o pecado. Viu? Presta atenção que a nuvem que estava bem negra agora ficou meio cinza. Procuraram acobertar o pecado com a sua prática estereótipa de religiosidade. Aí, com a prática da religião, procuraram ofuscar o pecado. E aí surgiu a ideia da emanação de deuses ou de intercessores. Emanação de deuses ou de intercessores. Tentaram voltar a Deus, não foi possível. Então o que é que criaram? A ideia de que a gente pode pedir para alguém, e alguém pedir para outro alguém, e alguém interceder por outro, e assim nosso pedido vai chegar a Deus. Entenderam? As emanações de deuses buscam intercessores, buscam mediadores, buscam justificadores, buscam um Salvador,
que possa limpar o seu caminho para Deus. Mas tudo isso foi em vão, porque a religião apenas ofusca o pecado, ela não tem o poder de tirar o pecado. Então o que é que Deus fez? Bom, a história prossegue e eu quero resumir, né? Agora, por que é que nenhum ser humano pode mediar a salvação para outro? Por que é que nenhum ser criado pode mediar a salvação? É porque Deus outra vez olhou para a terra, em Romanos capítulo 3, versículo 11, e ele viu que não há nenhum justo sobre a terra, e ninguém que busca a Deus do modo correto, porque as pessoas buscam a Deus desta forma, buscam a Deus pela ideia de mediadores, pela ideia de interventores, que entrando pelo caminho entre o pecador e Deus, possa aliviar o fardo, possa aliviar as complicações. Mas a verdade bíblica nos ensina que Deus tomou uma iniciativa. Quem sabe o que é aquilo ali, aquela imagem ali? O nascimento de Jesus. Não é que acertaram? Nascimento de Jesus. Deus tomou uma iniciativa. Já que os seres humanos não conseguiam vir até Deus, então Deus amou o mundo de forma inexpressível. Mesmo que os seres humanos estavam encobertos pela nuvem negra dos seus pecados, Deus resolveu, tomou uma iniciativa, amando o mundo de forma inexpressiva. Ele enviou o seu Filho ao mundo, e Jesus nasceu da Virgem Maria, nasceu em uma estrebaria. Desenham ele deitado em uma cocheirazinha. Não sei se tinha cocheira, certo é que na estrebaria existia sim o local de colocar alimento para os animais. Jesus nasceu, e assim Jesus se tornou homem, o Emanuel, o Deus que veio habitar entre nós. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz isso. Jesus é o Emanuel. A palavra Emanuel já vem traduzida do hebraico, ou seja, do aramaico para a nossa língua, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Agora o Deus eterno, conhecendo a impossibilidade dos homens se salvarem, o que é que Deus fez? Enviou o seu Filho ao mundo, enviou Jesus Cristo ao mundo, para que por meio dele os homens pudessem encontrar um meio para se salvar. Aleluia! E daqui para frente o assunto se torna empolgante, e eu me emociono, porque nada fizemos, eu e você, nada fizemos por merecer tão grande amor, mas por bondosa graça, por infinita misericórdia, por compaixão das nossas misérias, Deus resolveu enviar o seu Filho Jesus ao mundo para se tornar homem. A humanização de Jesus Cristo é algo profundíssimo. Eu queria ter horas a fio para falar só disso agora, mas eu vou segurar aqui. A humanização de Jesus Cristo é algo interessante, e eu só quero dar uma rápida pincelada, porque as Escrituras revelam que Jesus Cristo coexistia com Deus na eternidade. Afinal, a terceira palavra da Bíblia, no princípio criou Deus. A terceira palavra na Bíblia, Elohim, a palavra El é Deus no singular, Elohim é Deus no plural. Então isso quer dizer que a Trindade estava unida lá na criação. No princípio, o Verbo, João depois revela, no princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Aleluia! O Verbo divino, Deus existindo, subsistindo em forma de divindade, aniquilou a si mesmo, esvaziou-se de toda a sua divindade e veio habitar entre os seres humanos, nascendo do ventre de Maria. Assim, Deus se tornou irmão carnal dos seres humanos, obra que Ele mesmo havia criado. Aleluia! Oh, lamandara calama charamaya. Fico pensando o quanto que Ele teve que conter, fico pensando tanto que Ele teve que segurar, como ouvimos aqui o carpinteiro em Nazaré. Agora homem, o Deus que na eternidade criou tudo dizendo haja, haja, e tudo foi aparecendo, agora tinha que trabalhar com os troncos das árvores que Ele mesmo criara, e agora trabalhar com máquinas que os homens construíram, e Ele próprio fazer todo o processo que os seres humanos fazem, sendo que o poder total habita nele, sendo que o poder geral, absoluto, está com Ele. Mas o Deus eterno veio se tornar homem. E esse processo é um processo interessante, porque Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, o apóstolo Paulo disse que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o direito de ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando-se em forma humana, humilhou a si mesmo, morrendo morte de cruz. O que é que Paulo está dizendo? Nós temos que lembrar dos tempos apostólicos para entender inteira a mensagem. Quando Paulo disse que ele, subsistindo em forma de Deus, aniquilou a si mesmo e tomou forma humana, parece que já tinha feito tudo, mas não. Como homem, ele se tornou servo. Como servo não bastasse, servo, ele se tornou pecado por nós. É o que a Bíblia diz. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu morte de cruz, que era a morte, ou seja, que era a pena, a última pena, a pena mais grave que o Império Romano aplicava na época para o crime mais bárbaro, era esse, morrer crucificado. Então Cristo morreu como um dos piores pecadores de sua época, como um dos piores pecadores do mundo. Ele, sendo Deus, se tornou como o maior lixo social. Aleluia! E o escritor aos Hebreus depois revela na epístola dizendo: ele fez isso para não sentir vergonha de nos chamar de irmãos. Aleluia! Então agora, o camarada pode ser quem foi na vida, pode ter sido o pecador mais extravagante no pecado que possa ter sido, mas Jesus Cristo o perdoa e não sente vergonha de chamá-lo irmão. Irmão, porque ele assumiu a culpa do mais mísero pecador, para que os nossos pecados fossem todos perdoados nele, para a glória do seu nome. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Então, ele teve esse sentimento. Se você comparar Hebreus com Isaías, você vai ver que Jesus, no texto que lemos no versículo 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência. Em Isaías capítulo 53, versículo 11, a palavra do Senhor diz algo muito interessante. Na parte B do versículo: e o meu servo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si.
O profeta Isaías estava antevendo o ministério de Cristo na cruz do Calvário. Porém, o Deus Pai agora dizia: o meu servo, porque lá quando Paulo escreveu aos Filipenses, disse que ele aniquilou a si mesmo, tornando servo, tornou-se homem e morreu morte de cruz. Então, como servo, Deus está chamando o próprio Cristo, o meu servo, com o seu conhecimento justificará muitos. É por isso que eu me alegro, porque é aqui que encontro o significado da humanização de Cristo, da encarnação do Verbo divino. Jesus veio aqui tomar conhecimento prático do que é ser uma pessoa humana. Até então ele existia como Deus, conhecia os pecadores como Deus, em sua presciência como Deus, em sua onisciência como Deus, ele conhecia os pecadores. Mas lá no Antigo Testamento houve um pecador que um dia disse: eu queria que existisse alguém que pudesse julgar a minha causa e a tua, colocar-me na balança, eu de um lado e o Senhor do outro, e ver quem de nós dois está mais correto. Jó estava com isso fazendo um apelo, dizendo: é injusta a nossa luta. Se o Senhor quer mesmo competir comigo, desça aqui e venha ser homem como eu sou homem, e vamos ver quem é de nós dois que vai conseguir ser justo. Aí Jó, em seu pedido, em seu apelo, ele disse: eu sei que ele virá. Jó, naquele dia ele fez um pedido com o coração tão aberto, que aí ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele virá, por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Para atender essa ânsia dos seres humanos, então Cristo veio ao mundo para tomar conhecimento do que é ser uma pessoa humana. Aquele ditado bem vulgar: ele quis vir sentir na pele o que é ser uma pessoa humana. Aí veio, nasceu lá na manjedoura, limitou-se ao tempo para ter um desenvolvimento infantil, de adolescência, de juventude, até a vida adulta, naturalmente. Ele se conteve e experimentou tudo isso, para que depois o autor aos Hebreus pudesse, com muita ênfase, escrever dizendo: ele em tudo foi tentado, mas permaneceu sem pecado. Oh, aleluia! Bendito o nome do Senhor, aleluia! Então agora, cumpra a palavra de Isaías: o meu servo com o seu conhecimento justificará muitos. Por quê? Porque agora, quando ele olha para mim e para você, ele sabe na pele o que nós sentimos, o que nós passamos. E nessa hora, ele então intercede por nós ao Pai. E diz: Pai, eu já fui gente, hoje eu voltei a ser Deus. Porque ele, no capítulo 17 de João, ele disse: Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E Deus deu. Paulo revelou dizendo: Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e diante do nome dele toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou soberanamente. Paulo revelou isto. Mas agora Jesus permanece nosso intercessor. O resultado foi esse: a cruz de Cristo serviu para transpor-nos para o outro lado da destruição. Aleluia! Esse é o resultado de sua vinda ao mundo. Esse é o resultado de seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque a cruz se torna uma passarela
deste mundo pecador para o céu de glória. Uma passarela que em fração de segundo nos coloca do outro lado. Do lado de cá estava o malfeitor na cruz, quando disse a Cristo, momentos antes de morrer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! O paraíso que há pouco tinha querubim, tinha espada flamejante que não podia deixar o ser humano penetrar nele. Agora Cristo promete ao ladrão da cruz, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Então a cruz de Cristo se torna para nós o caminho a seguir. Cristo se tornou o mediador entre o homem e Deus. Aleluia! Agora Cristo, com sua aproximação a Deus, com sua aproximação ao ser humano, Cristo se tornou o nosso único mediador. Crianças, eu perguntei no começo e volto com a pergunta: por que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem? Porque Ele é Deus homem. Porque Ele é o Emanuel, é Deus conosco, e encarou a jornada da encarnação para habitar conosco, para conhecer as nossas fraquezas, para conhecer as nossas necessidades e poder assim tornar o nosso mediador entre o homem e Deus. Ele intercede por nós, conforme acabamos de falar. Jesus Cristo, homem, Ele com a sua cruz nos reconciliou. Aleluia! O apóstolo Paulo disse que com a cruz ele quebrou a parede de separação, e agora de ambos os povos ele fez um, a igreja. Paulo está tratando dos judeus e gentios. Agora com a sua cruz, ou em sua cruz, ele nos reconciliou. E agora Jesus fez com que temos paz com Deus. Agora Deus pode chegar ao homem, o homem chegar para Deus, e entre ambos existe a paz. O que outrora uma nuvem negra de pecado cobria e a comunhão foi interrompida, agora a paz volta a existir entre Deus e o pecador que lhe obedece. Amém, crianças? Temos, portanto, que obedecer a Cristo. E aí temos a conclusão: anunciai a Cristo, Ele é o único Salvador. Procurei demonstrar isso, praticamente esboçando apenas a ideia. Mas por favor, meu querido irmão, meu caro ouvinte, exercite isso que falamos aqui. Lembre-se que a religião surgiu para ofuscar o pecado e para tentar chegar a Deus. Porém todas as tentativas falharam, porque os mediadores, os intercessores e os justificadores e salvadores arranjados pelos seres humanos são todos humanos e portanto todos falíveis, pecadores, e não são capazes de fazer esta mediação entre nós e Deus. Assim, Deus tomou a iniciativa, enviou a Cristo para que o mundo pudesse ser reconciliado e o homem pudesse voltar a ter paz com Deus. Aleluia! Bendito o grande nome do Senhor. Jesus é o único caminho de volta a Deus. Lembra daquela imagem da cruz? Esse caminho, o escritor aos Hebreus disse que ele abriu no dia da morte de Cristo, quando rasgou o véu no templo. Jesus também abriu para nós um novo caminho, disse o autor aos Hebreus. Um novo e vivo caminho. Quem é o caminho vivo? É Cristo. Aí o próprio Cristo disse:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que nos devolve a Deus. Por quê? No atalho, eu fiz questão de colocar no centro, porque todas as alternativas que o pensamento religioso tem são atalhos. Todos os atalhos se dão com a interrupção da comunhão com Deus. Todos os atalhos criados são interrompidos, mas Cristo é o caminho que nos leva de volta a Deus. Aleluia! E para mim, não há história mais linda que essa. Cristo Jesus, o único caminho que pode nos levar a Deus. E eu quero, finalizando esta reflexão, tomo liberdade, pastor, e quero perguntar se há uma criança, se há um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, enfim, se há alguém que não tinha pensado nisso, e que nessa noite compreende que Jesus Cristo é o único Salvador, e o porquê Ele se tornou único, foi porque todos os demais falharam, e Ele somente veio de Deus, e pode nos levar a Deus outra vez. Por isso Ele disse: ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Ninguém pode subir ao céu, senão Ele, que desceu de lá. Então Ele desceu e humanizou-se, para poder nos levar a Deus, até a presença dEle outra vez. E eu pergunto, onde está uma pessoa que quer nesta noite entregar seus caminhos a Cristo para obedecê-lo? Porque o texto é muito claro. Ele se tornou a fonte, Ele se tornou a causa da nossa salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então Cristo quer salvar, mas para que sejamos salvos, temos que tomar a decisão de obedecê-lo. Tem alguém que quer fazer essa decisão hoje? Lá fora também, se houver, dê um sinal. Não há? Se não há, que Deus em Cristo Jesus te conceda outra oportunidade. Mas eu tenho certeza que esta palavra vai cravar em tua memória, em teu coração, e você vai pensar nisso depois. Saiba que o Espírito Santo quer trabalhar em tua vida. Se voltar à memória, isso que falamos hoje, deixa os pensamentos fluir, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar a tua vida, trabalhar em teu coração, até que esse entendimento complete em sua memória, em seu consciente, em sua vida. Que Deus abençoe. Eu agradeço esta oportunidade, agradeço muitíssimo o convite, honroso convite, e a oportunidade de estar de volta com a igreja aqui em Lucialva. Embora dia de festa, os irmãos ficam poucos aqui, né? Eles têm que ficar mais lá fora. Mas estou revendo vários dos irmãos. É uma satisfação muito grande, prazer muito grande poder estar de volta aqui. Deus abençoe pastor Amadeu por essa liberdade de nos permitir estar de volta aqui, comunicando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu agradeço em nome de Jesus e peço oração da igreja em nosso favor. E deixo já também o nosso convite para o último final de semana do mês de agosto. Vocês no primeiro, nós no último, né? Dias 26 a 28 de agosto, teremos a festa lá em Figueirópolis. Dia 26 vai ser com as crianças, viu, crianças? Cobre o líder aí, viu? Para fazer a caravana. Deus abençoe, muito obrigado.